Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esse é o canal O Som do Clarim, com a lição de 2023, lição nova. Classes de adultos, nós temos aqui um título interessante, é o tema para 2023. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nova lição, novas lições para 2023. Que coisa linda. A lição de número 1 é o avivamento espiritual. Eu sou o pastor Gildásio Bispo, esse é o canal O Som do Clarim. Você pode se inscrever gratuitamente aqui e participar de nossos projetos. Ative o sininho de notificações, compartilhe nossos vídeos, visite nossas playlists. Nós temos pré-aulas de adultos, jovens, outros vídeos relacionados aos assuntos interessantes da igreja. Então você pode visitar nossas playlists aqui a qualquer instante, tá bom? A lição de número 1 traz o título O Avivamento Espiritual. Texto áureo, 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Verdade prática. Humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. O texto da leitura bíblica em classe está em 2 Crônicas 7, 12 a 15, Ageu 2, 5 a 9. Nós vamos fazer essa leitura agora, tá bom? E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O avivamento é uma necessidade premente da igreja, do povo de Deus. Nós que estamos servindo ao Senhor nestes últimos dias, necessitamos do avivamento. Então, observamos que a indiferença e a letargia espirituais estão presentes, trazendo obstáculos ao desenvolvimento espiritual do povo de Deus. Por isso, neste trimestre, nós estaremos estudando essa preciosa lição, contendo 13 lições extraordinárias com esse tema: Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Esse trimestre nós temos como comentarista o pastor Elinaldo Renovato,
líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Ele é bacharel em economia e mestre em administração. Escreveu várias obras, entre elas Ética Cristã, Os Perigos da Pós-Modernidade e também Células-Tronco, dentre outras, todas editadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então nós temos para essa pré-aula, essa aula que aquece nossa escola dominical, 3 tópicos interessantes. O primeiro é o que é avivamento espiritual. O segundo, as condições para o avivamento espiritual. E o terceiro tópico, a necessidade de um avivamento espiritual. Nesse primeiro tópico aqui, em primeiro lugar, nós queremos falar que avivamento é uma intervenção direta de Deus. O avivamento espiritual só Deus pode promover. Não são pregadores, não são congressos, nada disso é responsável por avivamento. O avivamento é uma intervenção direta de Deus. Claro que em muitos conclaves, em muitas festas, Deus intervém e promove um verdadeiro avivamento. Mas a causa principal não é um congresso, não é um pregador, é o próprio Deus trabalhando em nossas vidas. Então, busquemos, peçamos a Deus esse avivamento. Só tem início o avivamento quando o Espírito Santo encontra espaço nos corações de grupos, de pessoas, encontra espaços em igrejas, né? Deus pode avivar uma cidade, uma nação, mas se realmente houver espaço no coração das pessoas para que Deus possa trabalhar. Tá certo? Então, a pré-condição para esse avivamento, a Bíblia fala da situação de crise espiritual ou moral, não é? Que pode ser uma pré-condição para o avivamento. Deus, ele falou ao sábio Salomão assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então, observe aí, 2 Crônicas 7:13. A crise está delineada em termos climáticos aqui. Entretanto, ela também pode ser moral, política, econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Então, Deus pode intervir diretamente. Deus pode trazer esse avivamento. Na segunda parte da lição, que é o segundo tópico, quais as condições para o avivamento espiritual? Diante da crise, nós podemos observar alguns comportamentos humanos. Quando vem uma crise, vem uma situação difícil, então podemos observar o seguinte: primeiro, o medo das pessoas, a revolta, a blasfêmia contra o próprio Deus, contra o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Então, são situações que aparecem nas crises que se instalam. Então, a palavra de Deus, ela pode mudar o rumo de qualquer crise. Pode mudar totalmente, porque está escrito: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Observe que Deus, ele dá condições. Primeiro, humilhação, oração, busca e conversão. Vemos aqui alguns aspectos importantes que antecedem esse avivamento. Deus pode trabalhar na vida de indivíduos, de grupos, de nações. Que haja humilhação diante de Deus, que haja busca da face do Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se convertam ao Senhor.
Então a conversão ela precisa ser sincera, a conversão ela precisa ser sincera. No Salmo 66:18 diz: e se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então precisamos converter. O que faz separação entre nós e Deus, entre vós e o vosso Deus, realmente é o pecado. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, então aqui já está dizendo, precisa ser convertido, se converter mesmo ao Senhor. O caminho preparado, porque a crise pode ser uma pré-condição para o avivamento. Avivamento espiritual. Deus pode estar trabalhando até numa crise. Deus pode mover corações que estão passando por uma crise. Observe, a crise pode ser uma pré-condição. Se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e nos convertermos dos nossos maus caminhos, então o caminho será aberto para o avivamento. Louvado seja Deus. Então, a última parte desta preciosa lição nos fala sobre a necessidade desse avivamento espiritual. Temos necessidades. A igreja tem necessidade, a sociedade tem necessidade. Então, por causa da desobediência do povo, os profetas sempre alertaram a respeito da futura destruição da nação, da destruição do povo, não é? Então, veio a destruição do templo, vieram mortes, vieram tempos difíceis realmente, que culminaram vamos dizer assim, no transporte do povo para o cativeiro, né? Veio o cativeiro. Então, Deus sempre avisou. Deus, através dos seus profetas, avisou. Então, também, através dos profetas, vieram os avisos de necessidade de busca, de conversão, de voltar-se para Deus. Então, Deus levanta homens, Deus sempre levantou profetas, levantou vasos para avisar, para transmitir esses avisos do Senhor. Deus usou Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus, mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo israelita que se achava cativo em Babilônia. E Deus chamou de meu ungido, ou chamou ele de seu ungido, fazendo-lhe grandes promessas que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar divinos propósitos. Deus tem os seus planos, Deus usa quem Ele quer, a hora que quer. Então nós não podemos questionar nada. Deus sabe de todas as coisas. Então, a necessidade de um avivamento espiritual. Nós precisamos de avivamento. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Nós precisamos de avivamento. Precisamos do poder de Deus operando em nós. Assim, presenciamos o crescimento, né? Precisamos, a palavra está, nós presenciamos a necessidade de um verdadeiro avivamento. Por quê? Porque há muita letargia, há muita mornidão e precisamos ser reavivados, tá certo? Nós findamos aqui a nossa pré-aula, agradecendo sua atenção e dizendo: quando o povo de Deus se encontra em situação de frieza espiritual, a vontade divina é de sempre reacender essa chama. Deus está pronto para avivar, para reavivar o seu povo. Então que Deus nos abençoe, que Ele mande poder sobre nós, chuva de bênção, que Ele mande o seu poder sobre todos nós, para a glória do seu nome. Nós queremos nesse instante orar ao Senhor agradecendo por esta importante pré-aula para este dia 1º de janeiro de 2023. Que bênção de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua presença, Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome.
Em nome de Jesus te pedimos a tua bênção, te agradecemos. Fica conosco, opera milagres para a glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo, agora e sempre. Amém. Graças a Deus, a todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula, se Deus nos permitir. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe nossos vídeos. Até uma próxima pré-aula, se Deus nos permitir.